Quero ver o Braulio dar a sua risada. Cadê o Braulio? Entra aí, Braulio. Cadê ele? Será que ele não acordou da mudança? Foi um fim de semana pesado para o Braulio, fazendo mudança para todo lado. Mas enquanto ele chega aí, deixa eu dar uma notícia aqui. Nós não podemos fazer a nossa live de domingo de manhã com meu querido Rafael Portugal, porque ele levou um choque brutal de sábado para o domingo. Um grande amigo dele e amigo da vida inteira, amigo de infância, policial militar, foi assassinado de domingo para segunda. Então eu recebi uma mensagem dele aqui já praticamente de madrugada, com o coração devastado de tristeza, porque o amigão dele tinha acabado de ser assassinado. E você pode imaginar como o coração da gente fica quando um amigo dessa natureza, dessa profundidade, da vida inteira, está, quer dizer, nos trazem a notícia de que ele já não está conosco. E, sobretudo, porque algo violento aconteceu ao amigo da gente. Eu sei que você já deve ter tido experiências dessa natureza. O Brasil é um país extremamente violento, mais violento do que a gente admite. É um dos mais violentos do mundo. E o que acontece é que quase todos nós temos experiências traumáticas assim. Se eu fosse perguntar aqui quem tem experiência traumática de ter perdido gente querida, amada e próxima pela violência urbana ou de qualquer natureza, a maioria aqui ia botar uma mãozinha dizendo: comigo já aconteceu assim. Eu vou pedir para Juliana ou para Bruna, minhas filhas que estão aqui, para darem uma ligada para o Braulio para saber se ele está aí. Agora, enquanto isso, eu vou prosseguindo e eu quero que você medite comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40, que fala sobre a renovação da águia. É um texto tão bonito, tão cheio de poesia. E no hebraico ele é maravilhosamente poético, lindo, lindo, lindo. E está aqui, Isaías 40, que começa com uma convocação para consolar o povo, para trazer a palavra profética de Deus de que haverá caminhos aplanados, caminhos melhores para as pessoas. Aí ele introduz o assunto da grandeza de Deus em relação à problemática humana mínima quando comparada com quem é Deus. E a pergunta é: aquele que fez todas as coisas porventura não te enxerga, não te vê, não te olha? Deixa eu ver se o Braulio chegou. Alguém falou ali, o Braulio chegou. E agora espera só um pouquinho, Braulio, porque eu estou aqui, não quero perder o fio da minha meada. E aí ele chega no capítulo 40, no verso 27, que diz assim: porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. A esse Senhor que criou todas as coisas, para quem o universo todo é nada, é um pouquinho de água num balde, tudo é pequeno. Aí vem e diz: e tu, que no meio dessa grandiosidade que para Deus é pequena,
Tu dizes o quê? Que Deus não te enxerga? Deus não te enxerga? Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, uma linguagem antiga para definir as galáxias. Todas as bilhões e bilhões e bilhões de galáxias feitas de bilhões e bilhões de estrelas e de bilhões de planetas, todas elas muito bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome. Para ele, todas elas têm nome, mesmo um meteoro solto, mesmo um ente cadente na frieza do universo escuro. Ele as chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar, nenhuma só vem a faltar. Preste atenção. Porque, pois então, tu falas, o meu caminho está encoberto aos olhos de Deus. Por que que você fala isso? É a pergunta de Deus através de Isaías. Aquele que enxerga o todo universal, indescritível, indiscernível e imensurável. Chama todas as coisas pelos seus nomes. Porque não te veria, porque não te enxergaria. Tu não és uma pedra vagando pelo universo. Tu és um ser com consciência de si, com capacidade de dizer eu sou, ó Deus, vê-me aqui. Por que que ele enxerga meteoros gelados, estrelas sem consciência de si, feitas só de grandes tamanhos de massa, mas sem consciência de sua própria pessoalidade? Porque ele enxerga e dá nome a todos e não te enxerga e não conhece teu nome. Por que que tu dizes, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido diante de Deus? Por que que você entrou nessa de que Deus não te vê, de que Deus não te percebe? Que a tua vida passa desapercebida diante de Deus. Ela pode passar desapercebida diante do teu pai, que não se importa contigo, da tua mãe, que só pensa nela mesma, uma mãe narcisista. Ela pode passar a tua vida desapercebida pelos teus irmãos em competições familiares internas. Ela pode passar desapercebida pelos teus melhores amigos que só te buscavam, adulavam e paparicavam quando você supostamente estava na posição de dar alguma coisa para elas. Ela passa desapercebida no dia em que você perde tudo e todos os que antes te enxergavam agora não te veem mais porque você se transformou numa pessoa invisível. A tua vida fica desapercebida por boa parte das tuas amigas no dia que o teu amigo, o teu marido te deixa e elas acham que foi incompetência tua. A tua vida fica desapercebida, assim, se na sua pobreza você depender de um governo. A sua vida passa desapercebida, muitas vezes, do patrão para quem você presta serviços e que só mede o que você produziu na carga horária de trabalho, mas não te enxerga como pessoa. Tua vida passa desapercebida. Às vezes você está aí dentro dessa família, numa casa onde o isolamento social para o coronavírus é impossível, de tanta gente que mora junto, mas a tua vida é totalmente desapercebida aí dentro da tua casa. Se você sair, não tem quem note, se você voltar, não tem ninguém que te saúde. Você simplesmente parece que não faz falta em lugar nenhum.
Assim como esses que aqui no texto representam esse Jacó simbólico, esse Jacó arquetípico, esse Israel coletivo, que é aqui apresentado como se fosse uma pessoa só, mas é o drama de uma geração que se sente esquecida por Deus, pecou e pecaram tanto, 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 fizeram tanto mal uns aos outros e a si mesmos, que a culpa o fez ficarem entregues ao império dos sentidos, das impressões, das sensações, das culpas, dos abandonos. Tipo, Deus não quer mais nada comigo porque eu estou sendo assim. Ou a maior prova de que Deus não quer nada comigo é quando também meu pai não quer nada comigo, minha mãe, meus parentes. Se nem eles querem nada comigo, eles que eu vejo que me veem, quanto mais Deus, que eu nem sei se me vê, nem sei quem Ele é, muitas vezes. E essa é a questão que está aqui. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Você está vivendo isso? Essa impressão de que a sua solidão universal é absoluta, a sua orfandade no mundo e no universo é total? Você está vivendo isso agora, você, pessoalmente? Eu sei que tem milhares e milhares de pessoas que olham para si mesmas e não veem nenhum sentido. Se meu pai e minha mãe não emprestam significado à minha vida e os que me conhecem também não atribuem sentido à minha existência e eu mesmo me enxergo e me desprezo, por que haveria um amor para além do universo e que atravessa todas as coisas e que me conheceria e me desejaria e me validaria e me significaria e enxergaria o meu direito no meio desse mundo de iniquidades e discerniria a minha busca de vida de justiça no meio da loucura e do caos relacional do mundo. Por quê? Porque eu teria essa especialidade, por que essa singularidade pessoal para esse ser, do ponto de vista das mensurabilidades universais, do ponto de vista dos tamanhos, das quantificações, esse ser que é menos do que um coronavírus na galáxia? Por que o Senhor saberia meu nome? Por que Ele conheceria meu interior, meu íntimo, minhas angústias, minhas dores, minha solidão, minha orfandade, meu pânico? Por quê? Por que, havendo coisas tão grandes para Ele conhecer, Ele se importaria com aquilo que é tão absolutamente insignificante? E você não percebeu ainda que Deus é amor, mas o Sol não é amor, Júpiter não é amor. Deus pode dizer: Sol, eu te amo. O Sol não vai se curvar em adoração, ele não sabe de si. Mas você, por menor que você seja, por mais coronavírus que seja a sua existência, numa colônia de egoístas que só pensam na própria sobrevivência, como é a etiologia do coronavírus, você não passa de algo assim no universo. No entanto, você é capaz de amar, você é capaz de se sentir rejeitado, você é capaz de sentir dores
maiores do que o universo. Você carrega uma preciosidade de consciência de si mesmo que a soma de todas as estrelas universais não possuem. Você é capaz de se relacionar em amor, você é capaz de morrer de tristeza, você é capaz de se destruir com o ódio. Isso tudo faz de você algo absolutamente mais significativo do que todas as existências desse universo imediato, visível e conhecido por nós na nossa ignorância. Faz de você algo superior a tudo isso. Porque dizes, e pode botar o seu nome aqui, José, Antônio, Antônia, Marcela, Paula, por que tu dizes, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, até hoje, não ouvistes, até agora, que o Senhor, o Criador dos fins da terra e de todos os universos, não se cansa, não se fatiga, não enche o saco, continua, e a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Tu não sabes disso ainda, não aprendeste, não tomaste posse dessa convicção, dessa certeza e do bem poderoso que essa convicção traz, energizando a nossa vida, nos capacitando a enfrentar todos os abandonos, todas as rejeições, todas as frustrações, todas as decepções, todos os esquecimentos de pai, de mãe, de família, de figuras que a gente achava que nos amavam, mas nem tanto. No entanto, quando você tem essa convicção, você sabe que você é visto, é querido, é amado e que o Criador de todas as coisas me sabe pelo nome, ele não se cansa, não se fatiga de buscar, de se revelar, de se manifestar, não desiste de amar jamais e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele que perscruta o nosso interior, ele que chama criaturas universais que não sabem de si pelo próprio nome, não saberiam o meu nome, minha dor, minha angústia, meu sofrimento. Tudo isso acontece diante dele. Você nunca leu lá em Mateus 18, aquele texto tão singelo, quase infantil, que diz que Jesus mandou Pedro, a fim de pagar o imposto das 2 dracmas, jogar um anzol no mar da Galileia e tirar de lá um peixe. E Jesus disse, quando tu puxares esse peixe, abre a boca dele, porque tu vais encontrar um estáter, que era uma medida de dinheiro com a qual se poderia pagar o imposto de 2 pessoas, o imposto do templo, imposto religioso, tanto de Pedro quanto de Jesus. Vai lá, tem um peixinho entalado, joga o teu anzol, ele vai pegar e tu vai salvá-lo. Tu vais tirar o estáter da boca, ele está engoliu, é uma coisa que não passa. Tira, deixa o peixe na água, para ele ir livre, vai e paga o teu imposto e o meu imposto. Essa é uma delicadeza da narrativa do Evangelho para nos dar essa convicção absoluta de que o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O meu direito, a minha angústia, a minha dor não passa desapercebida diante do meu Deus. Ele, o que se diz aqui é que ele faz forte ao cansado. Faz forte ao cansado. Você está cansado?
Esse Deus eterno faz forte ao cansado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, do Evangelho, do meu modo de viver, do meu modo de ser, que quer se transferir, que quer ser absorvido por vocês, para que vocês aprendam o significado de ter vida e vida em abundância. Você está cansado de todas essas tentativas, encheu o saco, está praticamente se abandonando, se entregando ao Deus dará, dizendo: vida leva eu, e só dizendo e se entregando ao fluxo dos abandonos, muito comum no coração daqueles que ficaram órfãos de qualquer que seja o significado. É nesse espírito que você está, é nesse cansado. Saiba, ele faz forte ao cansado. Eu já tive tantos momentos na vida em que o cansaço era maior do que a vontade de viver. Não dava vontade de recomeçar mais nada, a energia tinha sido toda tirada, toda drenada, toda roubada, toda sugada. Eu não tinha energia nem para morrer, de tão absolutamente esmagado que o meu coração estava. Esse cansaço que traz para você essa sensação de desistência total e absoluta. Ele faz forte ao cansado. Ele faz forte ao cansado. Aqui, durante esses dias, está cheio de gente cansando, desistindo, enchendo o saco, querendo chutar o balde, dizendo: é perigoso? Deixa eu ir. Posso pegar? Let it be. Não dá certo? Que se dane. Estou cansado. Estou sobrecarregado. Está insuportável. Mas saiba, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor. Você chegou aqui sem nenhum vigor hoje. Não sabe nem por que chegou aqui. Chegou para chegar. Mas sem colocar fé em nada. Mas ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu fico olhando para os dias passados, para como houve tempo em que o cansaço e o sentimento de desistência tomaram conta de mim. E graças a Deus por aqueles que me enfrentaram, como por exemplo a minha mulher, há 20 anos atrás, quando eu disse: para mim deu, chega. Eu no máximo vou escrever uns livrinhos sentado aqui, mas eu não quero mais nem ouvir falar de nada. Eu estou absolutamente morto de cansaço. Eu não quero. As minhas esperanças se foram. Eu já fiz demais e ninguém entendeu, ninguém compreende, ninguém quer, ninguém gosta. Chega! E graças a Deus ela me deu uma banana, ela deu uma banana, literalmente, só aqui para você, que chega que nada. Chega que nada, eu sei que você está vindo do inferno, mas chega que nada. Eu vou te ver ainda dezenas de anos, cheio da mesma força, do mesmo vigor de antes. E até de um vigor e de um poder maiores. Porque, além de tudo, além de revigorado, você vai estar completamente pacificado. Me deu uma banana bendita e me disse: ó, toma aqui, levanta e anda, porque o que Deus tem para fazer na tua vida não aconteceu nos últimos 30 anos. Foi só o treino.
o que Ele tem para fazer na sua vida vai acontecer nos próximos anos a virem, que serão os mais maravilhosos da sua existência, porque Ele restaura a força ao que não tem nenhum vigor. Ele esquadrinha o nosso coração, sabe nossas dores e faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os jovens se fatigam e os moços de exaustos caem. E eu estou vendo isso desde sempre, desde a minha adolescência, que eu vejo com os meus olhos amigos desfalecendo de cansaço, moços entregues à fadiga existencial. Não tem nada a ver com braço, nem com força física. É força mental, força psicológica, força espiritual que se esvai. O indivíduo é forte, é bonito, é jovem, mas dentro dele não tem mais nenhuma vontade para viver. Às vezes você vê moças lindas, maravilhosas, deliciosas, aquilo que qualquer homem de longe olharia e diria: meu Deus, que gostosa, deve ser uma mulher intensa e feliz, e você vai ver e ela está sem nenhuma vontade de viver. Quantos amigos meus que de vez em quando me chamam e dizem, ainda na força da vida, de vez em quando me dá uma vontade danada de acabar com tudo e de desistir. Porque os jovens se cansam, os jovens se fatigam, e os moços de exaustos caem, se entregam ao medo, ao pânico, ao desespero, à orfandade cósmica, a essa angústia, esse desassossego total, contínuo, ininterrupto. É forte isso quando designa e quando diagnostica o cansaço supremo visitando a mente do jovem, a fadiga engolfando os moços que de exaustos caem e não aguentam o percurso. Assim como o coronavírus atinge os velhos, esse corona tédio, corona abandono, corona orfandade, corona pânico, corona depressão, corona rejeição, atinge sobretudo os mais jovens que se cansam, que desistem, que se fatigam e de exaustos se entregam, mergulham no abismo depressivo e não sabem mais levantar dele, dessa existência límbica. Mas tem uma adversativa sempre. O que é extraordinário é que o Evangelho descreve a realidade de como a gente está e introduz a adversativa da ressurreição, a adversativa do soerguimento, a adversativa da redenção, a adversativa da possibilidade a um mais. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que sabem que o Criador dos fins de todas as existências não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, pois é Ele que faz forte ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor, ainda que os moços se cansem e se fatiguem e os jovens de exaustos caiam, mas o Senhor
Mas os que esperam no Senhor, os que confiam, os que colocaram a sua âncora no coração de Deus, pela fé se entregam, não ficam buscando racionalizações para fazer isso, mas se entregam, confiam, como aquele Indiana Jones da Última Cruzada que vai atravessar aquele abismo, não vê passagem, mas crê na palavra escrita no livro do pai dele, e aí o pai diz, bota o pé no nada, mesmo que você não esteja enxergando coisa alguma. E quando ele coloca o pé no coisa alguma pela fé, dá um passo à frente, o ângulo do caminho invisível da fé se abre como uma rocha concreta para ele atravessar. Essa, até hoje, a melhor ilustração que eu já encontrei desse chamado para a gente confiar no Senhor na cara do abismo e botar o pé no vão pela fé. E só depois que você bota o pé no vão pela fé, só depois que você comete esse ato, para alguns suicida, inexplicável, de crer que há um caminho no invisível, de crer que existem fatos concretos naquilo que eu não vejo, mas se eu crer, eu viverei a experiência de andar por onde ninguém vê caminho, de atravessar por onde ninguém enxerga chão, se eu confiar no Senhor. Se eu confiar, e confiança é uma entrega que descansa, não há dúvida na confiança, a confiança é certeza. Ele não vai me trair, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe que eu só quero restauração, eu só quero energia, eu só quero me levantar, ele sabe meu nome, ele me ama, ele virá em meu socorro. E eu confio nisso, eu espero no Senhor. Espero em quê? Eu sei que Ele renova forças. Aí eu sei, olha aqui para mim, nesse sentido eu sou uma Bíblia escrita. Eu sou um Isaías 40, no mínimo Isaías 40 escrito, encarnado para você. Eu não falo de teoria, eu só falo do que eu sei, do que eu experimento, do que eu conheço, do que eu já vivi, do que eu provo. Não tem uma gota de teoria no que eu digo para ninguém. Vocês estão vendo um homem que só fala o que já viveu, o que já provou e o que já conheceu. E é por isso que eu te digo com a autoridade de quem sabe, conhece, vive e viveu. A experiência de que se eu espero no Senhor, se eu confio, Ele renova as minhas forças. Olha aqui para mim. Eu me sinto hoje infinitamente melhor do que quando eu tinha 28 anos, cheio de afazeres, nervoso, estressado, com uma angústia de salvar o mundo de dia e de noite. Muito melhor do que aos 30, com o mundo inteiro pesando nos meus ombros. Muito melhor do que aos 38, quando eu já tinha centenas e centenas de funcionários, de obrigações, de compromissos, de demandas, de deveres, de obrigações, de trabalhos, de gravações, de emissoras de televisão, de reportagens, de documentários, disso, daquilo, para todo lado, fazendo coisas grandiosas enquanto eu me cansava, enquanto eu me drenava, enquanto eu morria. Eu sei que no dia que eu parei de ser minha própria solução, que eu parei de ser minha própria salvação, no dia em que eu parei de ser o arranjador dos meus próprios sucessos e quebrado, desconstruído, aparentemente morto para qualquer futuro e possibilidade,
Quando tinha desistido de tudo, me peguei na banana da minha mulher dizendo, aqui, ó, você não vai deixar nada, só está começando. E o meu coração pegou o livro de Isaías, literalmente, o livro de Isaías, eu comecei a lê-lo todinho em voz alta para mim. Voz alta. Ele se renovou e eu chorava lendo-o sozinho. Ou com a minha mulher, lendo. Os jovens, e para aquele período, naquele tempo, eu já me sentia um senhor idoso. Um cara que fala para milhões e milhões todo dia e que tem mais de 1000 pessoas trabalhando para ele, dependendo dele de dia e de noite, com filhos adultos. Você, por mais que só tenha 40 anos de idade, você se sente um velho. Eu me sentia um idoso quebrado dos meus ossos. E quando todos os meus ossos foram sendo quebrados no ano de 1998 e foram virando pó, me ficou impossível crer que Deus iria fazer alguma coisa ainda daquele vale de ossos secos. Mas então essa palavra explodiu dentro de mim. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, renovam. E eu estou aqui hoje com minha energia espiritual mais poderosa do que quando eu tinha qualquer outra idade, minha convicção, minha paz, minha tranquilidade, minha certeza, meu desassombro nele, minha convicção do cuidado dele por mim. Isso tudo absolutamente plantado como um carvalhal de fé, com raízes aprofundadas em todas as minhas dimensões, por causa da renovação que o Senhor faz. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. E aqui existe aquela lenda da águia, que até hoje uns tratam como lendas, outros tratam como realidade. Na realidade, eu trato como realidade exagerada. Porque é verdade que quando a águia chega na meia-idade, depois de tanto trabalho de rapina, e é um trabalho duro da águia, ela carrega animais pesados, ela faz tudo com o bico. Quando ela chega na meia-idade, o bico dela entortou já, se desgastou, perdeu a pegada, perdeu a bicada, perdeu o gancho. Então ela precisa se renovar. As asas dela também estão velhas, estão pesadas, estão perdendo aquela leveza viçosa para trabalharem com equilíbrio e com aumentarem a velocidade no vento. Então o que ela faz? Ela procura uma fenda oculta numa montanha muito alta, entra lá sozinha e fica 5 meses, durante cujo tempo ela desgasta o seu bico, desgasta até que um outro bico vai crescendo de dentro. Assim como o cabelo cresce, barba cresce, unha cresce, o bico da águia também, quando chega num certo nível de desgaste que ela mesma ajuda a provocar, dali sai a renovação de um novo bico, um bico jovem na meia-idade. E as asas, muitas das suas penas são trocadas, ela volta a ter aquela leveza, o controle sobre o voo. E é isso que se está ilustrando aqui em Isaías. É algo assim que se está aludindo. Sobem com asas como águias, se renovam, correm,
e não se cansam. Caminham, atravessam as veredas mais impensáveis e não se fatigam. Esse é o milagre da renovação existencial no coração daquele que confia, que espera, que deixa a autovitimização de lado, que para de ficar perguntando, ó Deus, ó dia, ó mês, ó ano, aquela hiena, ai, ó Deus, o meu caminho está encoberto, o meu direito passa desapercebido pelo meu Deus. Esse é o espírito que atrapalha você mais do que o diabo. Pior do que o diabo no coração humano é a autopiedade, a autovitimização. Esse é o seu pior Satanás, fique livre dele. Pare de ter essa peninha de você. Levante a cabeça. Simplesmente saiba que Deus sabe, que Ele é o seu Deus, que Ele conhece pelo nome um meteoro vagando nas trevas universais. Quanto mais você, Jacó, por mais ambivalente e ambíguo que você seja, Ele te sabe, Ele te conhece, Ele te ama, Ele faz forte ao cansado, vai multiplicar as tuas forças, a ti que não tens mais nenhum vigor, que estás desistindo de viver, ainda que tu sejas um jovem cansado, um moço fatigado, exausto. Mas se você hoje, ouvindo essa palavra milagrosa, essa palavra criadora, essa palavra que produz mundos novos pela fé no coração humano, se você crer no que eu estou dizendo, e não é a minha palavra, é a palavra do Deus eterno que pode explodir, produzindo vida dentro de você, se você crer nisto, então você vai aprender a esperar no Senhor e vai ver que quando você confiar nele, as suas forças começarão a ser renovadas. É maravilhoso. E aí você vai subir, você vai deixar esse caminho abismal e você vai subir como uma águia nova, renovada, quando sai da fenda da penha com bico novo, asas renovadas e sobe, pronta e adequada para continuar a existência com esse poder refeito para continuar a vida. Então você vai aprender a correr e não se cansar. Vai aprender a caminhar e não se fatigar. Essa é a palavra eterna para hoje, para daqui a 100 anos, para daqui a 1000 anos. Daqui a 1000 anos, se algum ser humano cansado, angustiado, aflito, desesperado com as inteligências artificiais, até mesmo dominado no mundo de androides, mas que vem ouvir essa palavra, tenha certeza, mesmo daqui a 1000 anos ela está atual, ela vai se renovar, ela vai produzir aquilo para o que ela foi designada, porque não tem um pingo de invenção minha, ela é toda ela, do princípio ao fim, palavra do Deus vivo. É força de ressurreição cotidiana para a gente se renovar, se levantar e para viver. Senhor Jesus, eu quero pedir que Tu renoves as nossas forças, dos velhos e dos novos, que Tu tires de nós essa autopiedade, essa peninha de si mesmos que é destrutiva. Por favor, e renova o coração do que está cansado, restaura as forças dos que ainda nem começaram, mas já estão perdendo o vigor. Por favor, acentua no coração de cada um de nós a certeza de que Tu, que conheces peixes e meteoros passando, conheces a circunstância da nossa vida. Por favor, ajuda-nos a descansar, a confiar.
e a nos entregarmos, porque é na nossa entrega que tu nos renovas. É na nossa solitude, é nessa quarentena, na fenda da rocha, que tu refazes o nosso ser, a nossa capacidade de nos readaptarmos para a vida quando chegar a hora. E eu peço que isso esteja acontecendo no coração de milhares, de milhões, pela palavra do teu poder. Refaz as nossas forças, para que continuemos a voar mais alto, para que corramos e não nos cansemos, para que trabalhemos e não nos fatiguemos, porque tu és a nossa força e a tua alegria é a nossa força. Em nome de Jesus. Assim é a palavra que não passará e que está com você agora. Alguém viu o nosso amigo Braulio entrando por aí? Se você estiver por aí, Braulio, dê uma entrada. Dê uma entrada, a moçada está aqui. Muita gente esperando você entrar. Alguém, a Bruna, Juliana, minha filhinha, você conseguiu fazer um contato com ele? Ele sabe. Eu só não enxerguei aqui, não é? Deixa eu ver. Braulio, estou aqui. Vamos ver. Vai entrar já já. Vem, Braulio. Vem, Braulio. Vem, Braulio. Ô, Braulio tá vindo. Bom dia, meu irmão. Bom Tudo dia, bem? Caião. Estou te ouvindo aqui. Entre altos e É? baixos aqui de internet e conexões, estou te ouvindo, claro, claro. A tua internet está ruim na casa nova? Juliana, eu mandei fazer o upgrade, mas parece que o pessoal lá do upgrade não chegou aqui ainda. Não chegou, né? Os caras estão enrolando aqui. Enfim, mas É, tudo bem. tá. Mandei desligar até o liquidificador aqui de casa para ver se não interfere, entendeu? É, não é? Mandei desligar tudo. E como é o Mandei. 4G? Como é o 4G aí dessa área onde você está morando agora? Não, meu 4G é legal, mas eu tenho banda limitada, então eu faço um papo de graça, Sei, acabou meu limite. Mas isso vai sei. mudar. É melhor ficar no Wi-Fi mesmo. Claro, o Wi-Fi é melhor. Tá, Mas tá tudo bem, eu tive uma instabilidade no começo, mas eu consegui chegar junto aqui. Mas eu tá. tô Vamos esse ano. aproveitar a sua estabilidade neste momento Vamos lá, e meu amor. dizer pro pessoal o seguinte, que nós estamos aqui só nós dois, Isso. nesse papo de graça instagrâmico e fazendo essa grande improvisação do papo de graça, mas o pessoal está todo em casa, precisando comer o pão, precisando do leite das crianças. O pessoal, a gente dispensou, sobretudo para eles não me fazerem mal, que sou de um grupo de risco muito, muito arriscado mesmo. Não é pouco, não. Não é só uma cardiopatiazinha, nem diabetes. Eu faço parte de um grupo de risco pesado, e mais pesado que o da maioria. Teoricamente falando, se eu pegar esse Covid-19, as chances humanas que eu tenho, ou de ter uma experiência horrorosa, de ficar muitos dias entubado e sair da morte com muito sofrimento, ou só se um milagre de Deus me visitar, porque eu sou um candidato a ser levado no fluxo dessa onda. Então, nós dispensamos os funcionários da VMVTV para que eu pudesse, com a minha mulher, praticar uma quarentena a mais resguardada possível. Mas eles só não estão aqui, também por causa das medidas de afastamento, mas quando nós tomamos essa decisão não havia ainda nenhuma medida de afastamento. E eles estão em casa, ansiosos para virem trabalhar. Ontem eu vi o Tiago numa dessas conversas de Zoom com a família inteira, um almoço no sábado,
Eu ouvi um grito dele lá de dentro, dizendo assim, diz para ele chamar logo o Papo de Graça de volta, para a gente voltar a trabalhar, porque eu tô que eu não aguento mais. Então deve estar a moçada toda assim. Agora, a gente continua, claro, como gente responsável, pagando os salários, pagando os deveres, pagando os impostos, pagando servidor, pagando bandas, pagando internet de fibra ótica para eu falar com estabilidade, pagando milhares de alguns reais que a gente paga para fazer essa operação acontecer. Então explica para o pessoal, para todo mundo que gosta da gente, que nos ama e que se serve com alegria daquilo que é oferecido, com toda a alegria gratuita aqui, como é que eles podem fazer para serem solidários, carinhosos e recíprocos, nos ajudando a manter a VMVTV e todo o nosso staff do Papo de Graça? Sim, Caio, eu vou explicar. Para que eu explique melhor, você podia tirar os comentários, que aí aparece melhor. Eu vou tirar. Eu vou tirar todos, Tira aí, eu vai só lá. tinha deixado aqui, para eu poder ver você entrar, né? Cadê você Não, agora continua aí aqui, que não foi sai para um cinza? Ah, tá legal. aqui. Então pode ir. Agora eu boto aqui, vou entrar aqui, ó, caifab.net. Eu vou andar com o celular, olha que beleza. Tá? Tô aqui na internet, Uhum. caifab.net. Você tem um menuzinho, você vai andando devagarinho aqui, ó, no menu, e você vai para contribuição, ok, Caio? Isso. Contribuição, você clica nesse ícone, vai ter um verdinho que vai aparecer na tela. Vai ter um verdinho que vai aparecer na Ah. tela aqui. Vamos lá. Eu só estou vendo o teu cursor. A tua internet deve estar vindo de teco-teco, deve estar vindo com 14 bis do Santos Dumont. Exatamente. É. Contribuição Aí aqui. você Vamos lá de clica e novo. vem o Aqui, tá? verdinho, Verdinho. passou do verdinho, olha aí, ó. No verdinho. Aí entra nas Aí a gente tem. alternativas de contribuição. Isso, Caião. São Tá 4 aí. 4 alternativas de contribuição. dela. Você tem os cartões de crédito, onde você pode fazer uma contribuição. É. Você pode fazer uma contribuição São esses mensal dois ou ano primeiros inteiro, aí, ó. utilizando todos os cartões. Vermelho e amarelo, Santander e Banco do Brasil. Vamos voltar. Essa é a primeira Depósito e alternativa. transferência bancária. Isso. A segunda, cartões de crédito, Aham. mensal ou Isso. contribuição única, todas as bandeiras disponíveis, ok? Isso. Abaixo delas Ainda você tem a vantagem de que o indivíduo pode fazer uma doação única, né, mensal. Ele pode entrar hoje e decidir dividir, contribuir até dezembro, se ele quiser, para nem pensar mais no assunto. Está tudo aí na alternativa dos cartões, né? E aí vem o Exatamente. PagSeguro. O PagSeguro está aqui. Você que já é usuário do PagSeguro, é tranquilo. Você clica ali, bota o seu login, sua senha, já está lá dentro. Abaixo você tem o Isso. PayPal. Quem não mora no Brasil tem que utilizar o PayPal. É a única alternativa. Uhum. Quem mora também pode usar, não tem problema. Então clica com a bolinha, clica na bolinha aqui, clica em continuar, está lá dentro. Tempo médio de operação são 3 3 minutinhos. minutos. Isso. Eu espero que você faça isso. Também tem aí no portal Caio Fábio o Zoom íntimo com Caio. Gente com Caio, hoje à tarde vai Você estar lá. pode entrar, hoje à tarde nós teremos. E para quem quiser se inscrever, é só clicar aí, entrar em contato com a moçada, ficar sabendo de tudo e fazer parte desse grupo que realmente já mostrou. Nós tivemos 2 grupos absolutamente íntimos, não é? É emocionante. Onde não só eu manifestei toda a minha intimidade nas nossas conversas, mas eles as deles mesmos. Foi forte. Então, quem quiser vir, se inscreva. E recomeça hoje à tarde.
Então ainda dá tempo de você, se você quiser entrar hoje à tarde, ainda dá tempo de você entrar agora. É Tá só bom? clicar. E aí tem o resto, aí no portal tem tudo mais. Tem livros, tem o Santa Corja, tem o portal Ativar, você pode fazer parte dele, e aí descobrir o que tem aí dentro. Tem o exclusivo, o Caio Fábio exclusivo com reconexões, que são 200 aulas de 10 minutos cada uma, mas que você tem que prestar atenção, porque elas não são 10 minutos de repetição. Cada frase diz alguma coisa que você tem que prestar atenção. É isso aí. Tem o Jesus, a Chave Hermenêutica, tem 9 cursos aí dentro do pacotão do exclusivo. Dá para você viver várias quarentenas assistindo os 9 cursos do Caio Fábio exclusivo. Vamos lá então, Braulio? É isso aí, Caião. Então, portal caiofabio.net. Não é à toa que o nome é portal, né? É um portal porque tem muita coisa aí dentro. Tá tudo aqui. Fique à vontade, você. Isso. Caião, você falando de cansaço, né? O pessoal cansado. Uma senhora escreveu aqui dizendo o seguinte: Caião, eu tô muito cansado dessa incerteza na pandemia, sabe? Eu tô lutando para seguir, mas eu me sinto confusa às vezes. Eu não sei se eu saio para trabalhar ou fico em casa. Eu tô perdida. Me ajude no que pensar. Me ajude Olha no que... só no que pensar. Deixa eu te falar, minha filha, se você puder não sair de casa, por favor, não saia. Se a sua angústia para sair de casa é porque não tem o que comer na sua casa, então, infelizmente, você vai ter que botar máscara, luva, todas as proteções, andar com álcool em gel na sua bolsa, manter o distanciamento de pelo menos 2 metros, 2,5 metros, e fazer o que você tem que fazer, se você não tem o que comer. E é isso que as pessoas que não têm como comer fazem porque não têm alternativa. Ou aqueles que trabalham em serviços essenciais. E o lixeiro que passa aqui na porta de casa toda noite. O coração cheio de oração por todos eles. Porque imagina, sem eles, o caos que ficaria aqui. Total, e na cidade inteira. Então, eles são os seres que trabalham num serviço sacrificial. Mesmo que o governo dissesse, os garis não precisam mais sair para trabalhar, nem os coletores de lixo, não adiantaria, eles teriam que sair para trabalhar sob pena de que a pandemia poderia até piorar para todos, ser um serviço deles. Então, esse é um trabalho essencial, tanto quanto dos médicos, dos padeiros, dos que fazem comidas básicas para a gente, das farmácias, de alguns serviços sem os quais até as nossas necessidades mais prementes e as nossas urgências mais fundamentais não podem ser atendidas. Se você faz parte de um grupo desse e é forçada a sair, seja pela fome, seja pelas implicações do seu serviço, então o que a gente pode fazer se não se defender e ir? Agora, se você tem alternativa de não ir, se você está pensando em ir só por causa do tédio, do cansaço, só porque você não consegue conviver com você mesma, só porque isso dá uma angústia, uma vontade de sair correndo, de pular pela janela, por causa da sua solidão, por causa do seu desamparo, por causa da sua orfandade psicológica que está se manifestando com uma força brutal nesses dias de pandemia, se é por causa disso, eu imploro a você, em nome de Jesus, que fique em casa. Fique em casa. Você não precisa de
no meio da sua agonia, correr para a multidão, para se distrair, para buscar algum outro angustiado de alma que esteja precisando se distrair com uma outra angustiada de alma como você, e depois voltar cada um para casa com coronavírus, com Covid-19. Você não precisa disso. A tua dor de solidão, de isolamento já é o bastante. Você não precisa agregar a ela o sofrimento horroroso dessa doença. E nem tampouco o risco de, em adquirindo-a assintomaticamente, passá-la para terceiros. Olha, eu tenho um amigo aqui em Brasília, queridíssimo, é um irmão mesmo, que foi um dos que me manteve aqui, morando aqui. E ele foi um dos primeiros na cidade, um dos primeiros casos noticiados de coronavírus. Um dos primeiros. A mulher pegou, uma das filhas pegou, duas outras não, mas alguns amigos que estiveram com ele num jantar foram também infectados. Ele é um homem forte, forte. É aquele tipo de homem. Você olha para ele, está com 59 anos, mais ou menos, e você diz, esse é um cara forte, que vai ficar aí muito tempo. É um homem de compleição, come bem, gosta de uma boa comida, gosta de fazer uma boa comida, embora ele seja um homem que tenha meios, mas ó, ele pegou, ficou dias e dias e dias, não só no respirador, ele foi entubado dias e dias. Eu todo dia checava e a resposta era: a situação é muito grave, ore, reverendo. Ele falou comigo 2 vezes antes de ser entubado e era só: ora por mim. E ontem, depois que ele já recebeu alta, há mais de uma semana, já está em casa depois de 20 e tantos dias de tubo e respirador, e coma induzido, voltou para casa, recebeu alta. E ontem a gente estava falando e eu perguntei: como é que você está, meu amigo querido? E a voz dele estava fraca, era um fragmento da voz original dele, que é forte, que é intensa, que é agradável. Ele estava ali, reduzido. Ele falou: não, estou aqui fazendo fisioterapia, expandindo o pulmão, respirando, fraco, andando devagar. Olha, isso já vai para 1 mês. Num cara que escapou e ainda está assim. Então, minha filha, por favor, você não precisa de, além do seu tédio, agregar o risco disso lhe acometer e, a partir de você, acometer outros. Pelo amor de Deus. Eu estou fazendo lives aqui de manhã, de tarde, de noite, para ver se pessoas como você se animam. Eu preguei a palavra que preguei hoje de manhã, para ver se você, nessa quarentena, como uma águia, ao invés de entrar em depressão, se você renova o bico, se você renova as asas, se você renova as esperanças, se você renova a vontade de viver. Então, por favor, se você não precisa, por nenhuma das razões antes listadas por mim, fique aí, em nome de Jesus, e não saia. Não ponha em risco outras pessoas, nem a você mesmo, como algumas figuras desvairadas têm feito, dando o pior exemplo de como proteger a vida, a própria e a dos outros. Não faça isso, tá bom? E aí, brother? É impossível não falar disso, né, Caio? É impossível. É impossível. E olha, a gente só está iniciando a carreira. A gente ainda não correu, vamos supor que seja uma carreira de 1000 metros, a gente correu 180, 200 metros. Está no começo da maratona. O pessoal já está cansado, cara.
É como eu li aqui em Jeremias, no capítulo 12, no início da quarentena, está aqui no YouTube, para quem procurar, em Jeremias 12, acho que o nome da mensagem é "Você já está pedindo arrego?" É uma coisa assim, já está no arrego, meu irmão, já está batendo na lua. E o que Jeremias diz... O primeiro assalto fica difícil, né? Assim, começou 15 segundos do primeiro assalto, o cara já... Está pulando fora do ringue, para com isso. Lá em Jeremias, o que está dito é: se tu, andando com aqueles que vêm a pé, te sentes fraco, que será no dia que tu tiveres que competir com aqueles que vêm a cavalo? Por enquanto, a gente só está andando com os que vêm a pé. Vai chegar a hora em que nós vamos ter que lidar com aquilo que vem a cavalo, meu irmão. E do jeito que o pessoal está se tratando, não obedecendo o distanciamento social e seguindo maus exemplos, o que pode acontecer é que quando os cavaleiros do Apocalipse chegarem, se chegarem como chegaram na China, na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, no Equador, se chegarem com esse vigor, quando esses cavaleiros apocalípticos do Covid-19 chegarem aqui, aí vai ter muita gente desistindo. Gente que nem pegou, corre o risco de ficar tão surtada, de dizer: chega, vou para a rua, igual um sonâmbulo. Se essa coisa quiser me pegar, que me pegue, mas eu não aguento mais. Porque tem pessoas que não conseguem ficar um fim de semana sozinhos em casa. Ficam loucas, parece que vão enlouquecer, vão perder o juízo. Imagina, cara, se você, além disso, vir todos os dias aquela montanha de corpos sendo jogados em valas comuns, com cal em cima. Eu, em São Paulo, já tenho amigos me dizendo que as estatísticas estão começando a ganhar nomes. Isso é que vai ficando difícil. Porque quando você só ouve, morreram 100, morreram isso, morreram tantos, morreram 1000, mas ninguém tem nome, parece que não é muito com você. Mas quando começa a dizer: olha, o seu tio Nicolau morreu, a sua tia Esmeralda não aguentou, começa a chegar... o seu avô, vovô João, não suportou. Aí o negócio começa a chegar bem dentro da casa das pessoas e a interpretação se torna outra. Como se o presidente da República recebesse a notícia de que a Michele, esposa dele, está com Covid-19, internada, entubada, com, de fato, coma induzido, e que, ao mesmo tempo, no Rio tem a suspeita de que o Carluxo também já foi para o hospital, não está conseguindo respirar. Se ele sair à rua para sair beijando e abraçando todo mundo, ele tem que ser internado, porque o mínimo de resíduo de lógica humana, de racionalidade humana, mandaria seria ele se recolher e ficar fazendo vigília pelas pessoas amadas dele, correndo o risco de morrer. Mas enquanto isso é só na população, e o cara é assim, meio indiferente, quase sociopata, então não diz nada para ele, a menos que fosse uma miséria que acontecesse com ele mesmo, radical, forte, violenta, quase mortal, para ele se levantar dali e dizer: com isso não se brinca, como o Boris Johnson, lá na Inglaterra, que começou isso tudo dizendo: não, vamos deixar todo mundo se contagiar para acabar logo. Vamos deixar, foi a política inicial. Aí, meu amigo, nem um mês disso, o negócio pegou ele, foi tão bravo que ele disse: nunca peguei nada pior, meu Deus, me interna, me tira daqui, acabou na UTI. E vai sair, já saiu de lá com uma mentalidade transformada, porque tem gente
que a ciência não convence, o bom senso não convence, a lógica não convence, apelos não convencem, o cara tem que ser esmagado, tem que ir até a portinha da morte para sair de lá um pouco mais iluminado, porque tem gente que parece faraó do Egito. Quanto mais a praga cresce, mais o coração do cara endurece. É horrível. Aprende no leito. Né? Só aprende no leito. Agora, o ministro disse que maio/junho é que vai ser o grande ápice do negócio. Você está pensando assim, você está otimista? Como é que está seu coração, Caio, diante dessa declaração dele? Eu concordo com o ministro. Esse vírus não depende de si mesmo, esse vírus depende da gente. Ele depende do tratamento que a gente dá. Se a gente for embora e não tiver nem aí, ele vai pegar gente pra caramba num país de favelas, favelados, de índios sem imunidade. Você viu o caso do indígenazinho que morreu lá dos Yanomamis? Eles não têm imunidade. Aconteceu a mesma coisa com os portugueses. Quando chegaram aqui cheios de gripe, entraram nas florestas e não morreram centenas e milhares de índios. Morreram milhões de índios, brother. Porque era como a presença humana portuguesa era como inocular morte nos caras. Poucos sobreviveram. Eles não têm anticorpos. E para eles é tão perigoso quanto para aqueles que moram num casebre, numa favela, 15 pessoas juntas, e uma delas pegue. Capacidade de contágio, as consequências são imensuráveis. Então esse vírus depende muito da gente. Eu vi outro dia um vídeo que me mandaram de um monte de crentes vestidos de preto, ajoelhados numa rua. Não deu nem para ver qual era aquele movimento ou denominação, eu pelo menos não percebi. Todo mundo de ajoelhado numa distância de uns 100 metros, uns 50 metros um do outro, enchendo uma rua inteira de crentes vestidos de preto, ajoelhados, virados para o asfalto, ajoelhados na rua, como uma simbolização de intercessão sobre a cidade contra o coronavírus. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, quanta ignorância bem intencionada. Ignorância total, porque estão ali num lugar de risco, de perigo, na calçada. O vírus sobrevive no chão algumas horas, dependendo da temperatura. Ele é levado por alguém que passa num sapato, entra numa casa, a sobrevida dele aumenta, na roupa. Mas estão lá os caras, de joelho. A intenção me deu até compaixão, a intenção boa. Mas a ignorância é absoluta. Para Deus, qual a diferença de ficar ajoelhado na calçada, aquelas centenas de crentes tentando manter distanciamento social de joelhos, voltados para a rua, amarrando o coronavírus? Para Deus, qual a diferença deles fazerem isso na rua e fazerem isso dentro de casa, como Jesus mandou? Entra no teu quarto e ora pela população, ora pelo amainamento do poder letal desse vírus, ora para que as conjunções climáticas e as obediências sociais diminuam o impacto do vírus na sociedade. Não. Eles não têm aquele espírito de fazer o que Jesus mandou, ao mesmo tempo com obediência simples ao que a recomendação médico-científica impõe. Parece que você tem que desobedecer a ciência para poder demonstrar que você tem fé em Deus. Então, essa fé em Deus, que é inimiga da ciência, é o próprio diabo contra a vida humana. E a gente tem milênios de história para comprovar o que eu estou dizendo.
nessa afirmação simples que estou fazendo. Tem a história inteira como coadjuvante corroboradora do que eu estou dizendo. Mas e aí, meu irmão? É isso aí, querido. Uma pessoa mandou aqui, eu tô tentando ver se eu dou uma pescadinha aqui também no Instagram subido aqui, sabe? Mas eu Ele vai, tirei. ele vai Você chegar. quer que eu volte? Não, não, Você pode quer que eu deixar. volte? Não precisa não. No começo da sua pregação, que você estava falando, aí eu fiquei olhando os comentários e tal. A Bruna me chamou, a Juliana me chamou, eu já estava meio que É. chegando junto aqui, eu já estava vendo. Mas beijo para elas, estão vendo a gente. Estão Aí, vendo aí, eu fui gente. pegando aqui a subidinha do Instagram, que é uma coisa diferente, a gente está acostumado a É, ver o negócio do chat, aquela coisa mais é, dura, né? O YouTube é, dá uma subidinha, mas separa ele e tal. Cada coisa é uma pegada diferente. é. E aí uma declaração linda aqui que uma pessoa mandou, que eu acho que você, pela dedicação que você está tendo, sabe, Caio? Pelo tanto que eu vejo que você está trabalhando nesse isolamento, né? Nessa Uhum, pandemia, o que está acontecendo. E uhum. eu acho que você precisa ouvir isso aqui. Eu sei que você já escuta muitas coisas belas sobre o que você faz, mas ela escreveu uma frase que me deixou feliz e é uma frase que Uhum. é o seguinte: o Deus criado na igreja convencional quase me matou, Caio. Esse que você Aham. está falando me ama. Amém, amém. É, É o grande drama das pessoas que vêm até você, é, né? o drama, o Deus da religião te mata e não está nem aí para ti. Ele é egoísta, ele é caprichoso, ele tem uma autoimagem muito fraca, ele precisa de elogios e elogios e elogios. Se você ficar sem elogiá-lo, ele entra em crise, ele fica de mal com você, ele não te reconhece mais, porque você não falou bem dele, porque ele ficou sozinho lá na igreja, no templo, sem visita, numa solidão danada. Você preferiu cuidar de você mesmo em casa, se protegendo do coronavírus, ao invés de ir ao encontro de Deus no templo. E o representante de Deus no templo é o sacerdote ou é o pastor desvairado, que fica lá brigando contra os crentes que não vão e tentando abrir a porta de qualquer maneira. E esse é o Deus da religião, ele não está nem aí para você mesmo, cara. Você que morra fazendo tudo para agradá-lo. Agora, o Deus de Jesus, o Deus do Evangelho, o Deus que conhece todos os meteoros universais, mas te chama pelo nome, apesar de você ser ambivalente, ambíguo, como Jacó era, um dissimulador amado e que fez a viagem na trilha difícil e menos percorrida até conhecer o Deus do seu pai Abraão, do seu pai Isaque, e começar a se tornar um outro homem. Esse Deus de Jesus, o Deus apresentado pelo Evangelho, te ama, ele quer te proteger, ele quer te defender. Ele não precisa de um tostão teu, ele não precisa de elogios públicos. Ele é Deus desde antes de haver criação, desde antes de Big Bangs, há 14 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ele era Deus satisfeito. Ele era Deus feliz. Ele não criou para ter companhia. Esse Deus que criou para ter companhia é que é esse egocêntrico, playboy, transcósmico, que precisa de adulação. De histeria. Ele chegou! Esse Deus panaca, esse Deus artista de primeiras apresentações, Isso. empolgado consigo mesmo, com tesão no seu próprio sucesso. Esse Deus mata. Carente. Agora, o Deus do Evangelho te salva, ele te ama, ele quer o melhor para você, ele quer te proteger. É porque faz papel de Deus, né? É, porque ele é Deus, né? É Deus, é Deus. Aí ele não precisa Citou fazer aí, nada.
É, O da religião é apenas uma encenação. é. O Deus de Cristo Jesus é Pai, de verdade. É diferente. Querido, programa Ah, humanos aqui. Vamos fazer duas perguntinhas hoje para você aqui. tá. Vamos lá. Amiguinha manda assim: Caião, há quase 3 anos eu larguei o meu emprego e eu decidi viver uma vida missional, Uhum, mas sem ter nada concreto para me engajar ou fazer. Ela largou o emprego e uhum. saiu por aí. Ah, Eu queria o direcionamento de Deus e com o passar do tempo eu fui me perdendo, sem saber o que fazer e sem resposta espiritual. A minha mãe, achando estranho meu comportamento, decidiu me internar e me interditou. Eu me recuperei em 3 meses, mas a interdição continua do ponto de vista profissional. Ela é funcionária pública e ela bom, está. mas a interdição veio por causa de um desequilíbrio psíquico constatável. Ela alegou isso e foi constatado pelo fato dela ter feito isso. Sei, mas houve uma constatação Houve, médica? houve, Houve. houve. Então, na realidade, o que aconteceu é que ele surtou. Ela Foi isso? Ela surtou. surtou. E a manifestação do surto foi como? Deu uma falhada na hora da sua descrição. Vamos lá então. Há quase 3 anos, a manifestação do surto foi o seguinte: ela largou o emprego dela, decidiu viver uma vida missional. Ah, eu conheço muita gente assim. Isso. Aí largou tudo. Conheço. Aí deu aquele. Conheço muitos, Braulio. Conheço, não foi no meu passado. Eu conheço desde há 47 anos atrás um monte de gente assim. Isso acontece demais. E demais, demais, demais. Você conhece gente assim, Conheço. que já vendeu tudo. E eu já vi gente aqui, em todos os lugares, mas, por exemplo, gente que foi a Israel comigo, ficou tão impressionada com aquele choque cultural entre judeus, palestinos, terra da Bíblia, tudo que ouviu lá e aquela coisa, que a pessoa entra numa de que ela é uma escolhida para ser a missionária da reconciliação entre judeus e palestinos, Meu Deus. ou para pregar para os palestinos que eles vão se reconciliar com Deus, ou para pregar para os judeus que nunca se converteram, porque nunca teve uma pessoa tão apaixonada quanto ela pregando o evangelho, ou quanto ele. Já vi demais, demais, não são alguns casos, centenas. E aí, cara, voltam de lá e saem do emprego. Empregos ótimos. Em geral, esse pessoal que faz isso tem ótimos empregos. Ótimos empregos, difíceis de serem alcançados. Os chefes, quando é funcionário público, até o Estado intervém dizendo não faça isso, isso é loucura. O Estado. Mas a pessoa deixa. Vende casa, vende apartamento, vende carros, e aí vai, em nome do Senhor, para ser missionário, missionária. Torra a grana toda num momento, começa a dar dinheiro para os primeiros que vai encontrando aqui, ali, acolá. Depois de um tempo, a pessoa já virou quase mendiga, já está por aí sem ter para onde ir. Quem tem um pingo de juízo e não seja explorador, olha para a pessoa e diz, ela está dodói, coitada, pensando que isso é chamado de Deus, mas perdeu o juízo. Agora, tem um explorador também que diz, é uma dodói doidinha, mas está cheia da grana, deixa eu oferecer um monte de projetos para ele, para ela, até limpar o dinheiro todo. Depois a gente manda ela para casa. Manda ele para casa. Acontece o tempo todo. Só do ano passado para cá eu tive que lidar com 2, 3, 4 casos assim, bem radicais. Um deles aqui em Brasília. De uma menina genial, que tem a capacidade de passar em qualquer concurso público que ela queira, porque a inteligência funcional dela está intacta.
mas a racionalidade dela está toda destruída pela obsessão. E a obsessão é essa. Ela e tem uma outra obsessão dela vinculada à minha pessoa. Ela, sozinha, sem dizer nada a ninguém, é adulta, tem mais de 30 e tantos anos. Você olha para ela, ela tem uma capacidade de expressão extraordinária, ela fala com fluência. Se você não for arguto e não discernir espíritos, você fica impressionado. Ela veio falar comigo, tinha viajado comigo para Israel, fiz de tudo para fazer contato com ela durante aqueles 15 dias de viagem, e ela fugindo de mim do mundo inteiro. Aí quando chegou aqui um dia, do nada me ligou, pediu para vir aqui em casa, começou a conversar, 15 minutos prestando atenção nela, eu falei, meu Deus, que coisa sutil. Ela é funcionalmente, completamente capaz de ir para o emprego, resolver, trazer soluções, passar em provas, em concursos, mas a emoção dela está toda estragada e ela está tomada por uma fixação, uma obsessão na minha pessoa. Meu Deus. E aí eu fui vendo. Eu viajei para um lugar com a minha mulher, quando eu chego no lugar para pregar, ela estava sentada na primeira fila. Aí eu vou para um outro lugar, quando eu chego, está ela lá na primeira fila. Eu vou para o aeroporto viajar, quando eu chego, está ela lá, bem em cima de mim. E aí ela começou as abordagens dizendo que eu era a salvação dela, eu tinha que entender que eu era a salvação dela, rompeu com tudo, largou tudo, vendeu tudo. E aí a mãe me procurou, eu não pude falar com a mãe, eu estava num compromisso, mas posteriormente falei de uma maneira indireta e disse a ela que se ela quisesse ajudar a filha dela, ela tinha que interditar a filha antes que a filha fizesse loucuras maiores. E ela foi interditada. Eu não tenho nenhum problema em recomendar que uma junta médica examine mesmo e com a adesão parental, que dê testemunho daquilo que a junta médica conclui pelos exames. Quando é assim, pelo testemunho científico e parental, quando essa junção se fecha, eu não tenho a menor dúvida de que a única coisa a fazer com uma figura assim é interditá-la. Agora, é claro que o interditado fica com ódio. Com ódio. Ele não gosta não, né? Não gosta não. Hã? Ele não gosta não, né? Não, como provavelmente a nossa amiga esteja muito zangada comigo por eu estar dizendo isso, mas a interdição, a única coisa que se possa fazer é para essa pessoa não sair cometendo loucuras e loucuras e loucuras, não acabar como indigente, morador de rua e frequentemente assassinado. Abusado, estuprado, assassinado. Agora, normalmente essas pessoas não querem ajuda médica. Uma das características dessa personalidade é que ela se sente completamente equilibrada, porque ela é inteligente, ela não consegue admitir que está doente. Porque ela tem uma memória de elefante, ela não consegue admitir que tem qualquer problema mental. Porque você pode trazer um problema de natureza químico, científico, físico, administrativo, contábil, de qualquer natureza, e a pessoa sabe a solução, ela acha que aquilo é a validação para o fato de que ela está em completo estado de normalidade funcional. E normalidade funcional para funcionalidade profissional, frequentemente muitos deles têm. Eles perdem completamente a capacidade de funcionalidade relacional. É aí que se manifesta a loucura. E, sobretudo, nessas obsessões de grandeza, de que Deus tem um projeto para essa pessoa, ela tem que ir, porque se ela não for, o mundo vai padecer. Se ela não abandonar os seus confortos pecaminosos
e for praticar em nome de Jesus uma loucura, geralmente de uma terra distante, bem distante, onde ninguém saiba e conheça o desequilíbrio daquela pessoinha. Mas e aí, brother? Aí ela segue assim, ela fala, eu me recuperei em 3 meses, né, depois da interdição, mas a interdição continua até hoje. Ou seja, já vou fazer 3 anos, cara, esse ocorrido. Recentemente, É porque o meu médico... Porque provavelmente os médicos não tenham ainda chegado a um consenso acerca dessa recuperação total. Por isso é que pode ter demorado tanto. Aí ela diz assim, recentemente o meu médico pediu o levantamento da interdição, mas a justiça ainda não apreciou. Então agora ela tem que ter a paciência de esperar a justiça apreciar. Esse é o drama dela. Eu tenho muito medo tem que de ter a ficar paciência. interditada. Como? Tenho muito medo de ficar interditada. Isso destrói todas Não. as esperanças. Não, minha filha. É só botar um advogado para acelerar o processo junto à justiça. Se ela tem pai, se ela tem mãe, se ela tem parentes que a amam, e o médico já suspendeu a interdição, se ela está proibida de acionar ela própria um advogado, mas com a alta médica, ela pode pedir àqueles que fizeram a interdição para agilizarem junto ao advogado, na relação com o juiz, a celeridade do processo de alta dela, que foi convalidado por uma decisão judicial. O médico pode atestar isso, mas é a justiça que convalida essa interdição. Agora o médico já deu a alta, falta a justiça suspender. É só uma questão de tempo. Se o médico suspendeu, a justiça suspenderá. Para agilizar o processo, ela tem que usar desse expediente que eu acabei de fazer. Aqueles que pediram a interdição são os mesmos que devem acelerar junto a um advogado da família o processo de liberação interditória dela. Mas é isso que ela tem que fazer e não adianta ficar chorando pelas paredes, ela tem que ter paciência, porque se ela não tiver paciência, é prova de que ela não está boa para ser desinterditada. A paciência faz parte do processo de cura dela. A paciência faz parte da demonstração validadora da saúde mental dela. E a compreensão do processo que ela está vivendo é um atestado de sanidade. A não compreensão dessa segunda fase do processo pode demonstrar que ela ainda não está pronta para a alta que o médico já deu, mas que ela própria no cotidiano se exaspera de tal modo que parece revelar não está pronta ainda. Então, minha filha, se você não quiser piorar as coisas, seja calma, aguarde com paciência, mais um mês, mais 2 meses, lembre-se, está na época do coronavírus, mesmo que o juiz mande por e-mail uma autorização de suspensão da sua interdição, você vai continuar interditada se você tem bom senso. Se você tem bom senso, mesmo que o juiz mande um e-mail dizendo acabou a interdição, o que você vai fazer com isso? Nada. Se você tem juízo, se você está equilibrada, você não vai fazer nada com essa carta de alforria do juiz. Você vai guardar, pronto, está consumado, está livre, mas eu vou ficar em casa. Porque se eu sair por aí para provar a minha sanidade, vai ser a maior demonstração de insanidade que eu posso cometer na era do coronavírus. Aí vai ter alguém pedindo a sua interdição outra vez. Isso. Muita foto da insanidade. Cadão, 11h30 da manhã. Então, tá na hora da gente terminar. Mas eu queria só... Vamos lá na contribuição de novo? Vai. O que você acha? Pode ir. Porque a gente precisa muito que todo mundo ajude. Vou virar E ó, aqui, quando você fala em contribuição, começa a cair aqui, ó. É impressionante como essa moçada querida é.
Só é usar essa palavra contribuição. Aí estava lá em não sei quantos, aí de repente saiu caindo, aí continua caindo, porque o cara diz contribuição não é comigo, não. Se você é desse tipo que vai saindo porque ajuda, Deus te abençoe. Agora, se você é desse tipo que vai saindo porque não quer nenhum compromisso com contribuição, cara, você está tomado de Covid 019. Você é aquela figura 019. Você é o corona encapsulado numa célula impermeável de não contribuição, de não participação. Mostra, Braulio, como os que ficaram, os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, podem fazer para nos ajudar a mantermos a VMVTV, o Papo de Graça e toda a nossa operação com o pessoal que está em casa protegido do coronas. Fala aí. Vamos lá, é só virar aqui, caifabio.net, olha que bonitinho. Vou andar devagarzinho, estou fazendo aqui um dronezinho aqui no celular. Você vem aqui, tem a barrinha com tudo, tá? Temos aqui os textos, os livros, o caminho, quem quiser fazer contato. Esse menu aqui é riquíssimo. Você pode ir nele, viajar aqui. Aí você vem em contribuição. Clicou aqui, ó. Abre o verdinho. Agora ficou rápido, ó. Depois que você abre o verdinho, você clica nele. E vai aparecer aqui na tela para você. Tá? Dá para fazer pelo celular também, tá, Caião? Eu estou no computador. Claro. Aqui, mas celular é a mesma coisa. Claro. Então, nós temos 4 opções. A primeira delas, Santander, Banco do Brasil, depósito, transferência bancária. Você tem 2 contas para fazer por essa via. Abaixo você tem a opção por cartões de crédito, né? Você pode fazer uma contribuição mensal ou uma contribuição única. Você tem todas as bandeiras, sistema da Cielo. Não tem vírus Ajude-nos. aqui, tá, Caio? Não tem vírus aqui. Tá. Tranquilo. Abaixo tem o PagSeguro, né? Você já é cadastrado, tá tudo bem, já pode entrar lá e emite boletos também. E abaixo você tem o PayPal. Quem não mora no Brasil, ajuda. Utilize o PayPal para colaborar. Isso. 4 opções. Tem que ser o PayPal. Tá lá dentro. Beleza? Que bom, beleza. E olha só, gente boa, nós vamos voltar com você amanhã de manhã. Hoje à noite eu não farei live, eu vou dar uma descansada. Eu não tenho parado de fazer coisas. À tarde eu tenho o Zoom íntimo com o Caio, eu e o Braulio. E então vocês só não vão me ver aqui na live, mas a gente vai estar numa sala de conferências conversando com pessoas, as coisas mais íntimas. Se você quiser entrar, entre aí, você também está no portal Caio Fábio, ou aqui no Instagram, ou no Facebook, ou em todo lugar você vai ter indicação de como participar. Agora, amanhã de manhã, na hora do Papo de Graça, eu vou pedir ao Braulio para ficar aí, para a gente, ao final, falar com as pessoas como é que elas podem fazer para nos ajudar, Braulio. Mas amanhã de manhã eu tenho um papo aqui com um amigo meu dos mais antigos da vida. O Cessé Elias, filho do reverendo Antônio Elias. Quando eu o conheci, eu tinha 11 anos, ele tinha 12. E nós crescemos juntos. Tudo que eu vivi na minha vida, ele estava ao lado, ele viveu, ele sabe, ele conheceu, os melhores tempos, os piores tempos, ele atravessou tudo comigo. É filho de um grande amigo do meu pai, o reverendo Antônio Elias, que se tornou meu tutor, meu mentor, e foi uma das maiores influências espirituais que eu tive na minha vida. Veio do pai dele, do reverendo, meu querido, já está na glória. Morreu 4 meses depois da ida do meu pai. Meu pai foi em setembro, ele foi em dezembro de 2007 para essa habitação eterna. E amanhã o Cessé vai estar aqui comigo. É ele também que faz, olha, essa camisa aqui é dele. Use Rio. Se você entrar aí, Use Rio, você vai encontrar no Instagram mesmo as roupas dele. Ele é que faz a Santa Corja. Essa aqui é dele, então, né? Esse aí é dele. Esse aí, conquanto o nome
ativados, seja do nosso portal, mas todas as Santa Córdias, com todas as frases são minhas. A confecção é dele e o arranjo ali artístico é dele e do Davi, eles estão juntos todo dia, e a distribuição é feita, o Davi recebe os pedidos e o Cessé despacha as camisas, de modo que está aí a Santa Córdia, Use Rio, aí é Use Rio do Cessé. Então ele vai estar aqui amanhã comigo para um papo íntimo. Se tem uma pessoa que pode ter um papo íntimo comigo, e quando eu o convidei, ele falou: o que a gente vai conversar, Caião? Falei: a gente vai falar do que a gente viveu, a gente não tem que ter nenhum roteiro. Faz de conta que você chegou aqui em casa, ou que eu cheguei na sua casa. Falar das coisas que a gente fala sempre, com toda a liberdade, todo dia. Então amanhã, às 10 horas da manhã, o meu amigo Cessé vai estar aqui comigo. Eu acho que vai ser muito interessante. Ele não é uma figura famosa nas redes sociais, não é nada disso. Ele só é famoso no meu coração e no coração daqueles que o conhecem, que sabem que ele é uma figura extraordinariamente interessante, diferente, querida, amada, e de Jesus. De Jesus até o talo, cada dia mais. Então, ele é mais velho do que eu, 1 ano e pouco. Eu estou com 65, ele está com 66 e alguma coisa. E amanhã nós vamos estar juntos aqui conversando. Crescemos também juntos na mesma pelada na casa do Boechat, que morava a metros da casa dele. Enfim, a gente tem milhares de histórias misturadas, que são as mesmas histórias. Eu espero vocês amanhã, tá bom? Braulio, Maravilha. e aí? Último recadinho. O pessoal pode mandar no meu direct do Insta perguntas pro Papo de Graça, né? Quando a gente voltar junto. Tá bom. Aí tá bom. Pode mandar tudo aqui pro meu Instagram. Tá bom. Falou? Amanhã, mais ou menos, por volta de 11 horas, esteja por aí. Tá. Porque eu vou te chamar para a gente conversar as coisas práticas de todos os dias e de todos nós aqui. Tá bom? Tá bom. Tá. Saudade, ainda bem, olha, sua internet funcionou legal. Foi melhor do que da outra vez. Ela começou Muito mal. melhor. Não, mas ela ganhou força. Deus te abençoe, Braulio. Estou morrendo de saudade de você. Amém, Deus te abençoe. Amém. Beijo, meu amigo. Beijo para todo mundo. Tchau, Tchau, meus companheiros queridos.